Continuando aí, agora falando sobre a bela cidade de Atenas, né? Como nasce a questão da cidadania em Atenas. Lembrando vocês, né, a cidadania, ela, a princípio, né, ela era praticada pelos mais poderosos da cidade, geralmente aqueles grandes proprietários de terra que enriqueceram, né, que eram muito ricos e que eles tinham, somente eles detinham os direitos políticos. Aí, com o tempo, isso vai sendo modificado. E um dos grandes exemplos disso, tá, acontece em Atenas. Inclusive, né, hoje o mundo, né, uma boa parte do mundo, ele tem um sistema democrático. Então a democracia hoje é muito discutida, é muito falada, muito defendida. E o termo, né, o conceito democracia, ele surge lá na cidade de Atenas, com um homem chamado Clístenes, tá? Que é conhecido como o pai da democracia. Então vamos ver como isso acontece. Cidadania em Atenas. Então, assim como acontece lá com Esparta, para vocês entenderem cidadania, vocês têm que saber quais eram os grupos sociais que formavam a cidade ou que habitavam a cidade de Atenas, tá? O primeiro deles são os eupátridas, que era a aristocracia. O que é a aristocracia? A palavra aristocracia, o significado é bem-nascido. Então são os bem-nascidos, né, que os grandes proprietários de terra. Então eram os caras que tinham a sorte de nascer filho de um grande proprietário de terra, ele herdava aquelas terras e se tornava então um cara muito rico e passou a ser chamado de eupátrida. São esses caras que vão ter os direitos. Logo que nasce a cidade de Atenas, eles que vão ter esses direitos de cidadania, né? Eles que podiam tomar as decisões políticas em suas mãos. Abaixo deles estão os georgóis, que eram os pequenos proprietários. Eles eram homens livres, podiam ir e vir, mas eram pequenos proprietários, portanto, eram, vamos dizer assim, uma camada média baixa, né? Ou um pobre. E esse pequeno proprietário, ele não tem direitos políticos. A princípio, na história de Atenas, não. Depois disso muda, tá? Mas a princípio os georgóis não tinham nenhum direito político. Só tinham deveres. Os estrangeiros, né, chamados demiurgos, esses estrangeiros também eram livres, podiam ir e vir a hora que quisessem, mas podiam também trabalhar em Atenas sem problemas, mas não tinham também nenhum direito político, não podiam votar, não podiam se candidatar, nada disso, tá? E os escravos? Escravos em Atenas era aquele cara que era prisioneiro de guerra, virava escravo, e também o cara endividado, que não conseguia pagar sua dívida, também virava escravo. O ilota lá de Esparta, quem é os primeiros ilotas de Esparta? Eram prisioneiros de guerra, que viviam na região da Messênia e que Esparta atacou aquela região, dominou por um período de tempo e fez daquelas pessoas da Messênia como escravos, tá? Então eles eram os primeiros ilotas. Nos primeiros séculos de Atenas, os eupátridas eram os únicos cidadãos e eram governados por uma monarquia, tá? Então, aquilo que eu falei, então, logo no começo da história de Atenas, os primeiros séculos da história da cidade, somente os eupátridas que detinham o poder político, tá? E, a princípio, Atenas adotou como forma de governo, o regime de governo, a monarquia. Só que o rei lá em Atenas, ele não tinha poderes ilimitados, tá? O poder dele era bastante limitado. Assim como acontecia em Esparta, ele não governava sozinho, ele tinha ali um grupo de cidadãos que o auxiliavam e que também fiscalizavam, ou seja, ficava de olho nele, tá? Mais tarde, os atenienses vão abolir a monarquia e vão adotar a forma de governo
mais para a república, né, que seria aí um regime de governo oligárquico e depois a democracia. Sociedade ateniense, já falei para vocês, né? Os demiurgos que eu esqueci de falar, falei que eram os estrangeiros, o meteco que era o estrangeiro, tá? O demiurgo é o comerciante, é o artesão, o pobre em geral. Tá? O comerciante, artesão podia ser pobre? Não. Comerciante, artesão e pobres em geral. Então formava um grupo de demiurgos. Se o cara tinha uma pequena propriedade, ele era um georgoi. Tá? Se ele era estrangeiro ou filho de estrangeiro, ele era um meteco. E o escravo, escravo mesmo. Tá? E o eupátrida, ele era um grande proprietário de terra, rico, pertencente às famílias mais antigas de Atenas, ele era um eupátrida. As leis que permitiram que outros grupos se tornassem cidadãos foram criadas pelos legisladores. O que acontece em Atenas? Tá? A princípio, eles adotaram a monarquia, que era governada com o apoio dos eupátridas. Aí, os eupátridas começaram a rivalizar com o rei, começaram a se sentir ameaçados, aí eles aboliram a monarquia e adotaram um regime de oligarquia, onde os eupátridas vão criar um sistema onde eles iriam governar. Tá? Então, eles iriam formar uma assembleia, iriam formar também o poder executivo e eles queriam assumir a administração da cidade de Atenas. Só que nesse processo, a maioria da população ficava de fora. E um detalhe lá em Atenas, somente homens eram considerados, tinham direitos políticos. As mulheres ficavam totalmente de fora, vocês vão ver isso que eu vou falar mais tarde. Já o que acontece, gente, não era só isso, né? Ficava o meteco, ficava de fora, o demiurgo ficava de fora, o georgoi ficava de fora e o escravo não tinha direito mesmo em lugar nenhum, tá? Então, o que acontece? Somente o eupátrida que está comandando tudo. E quando entravam em guerra, esses grupos que não tinham nenhum direito tinham o dever de lutar por Atenas. Eles tinham o dever de pagar os impostos, eles tinham o dever de cumprir com as leis, mas não possuíam nenhum direito. Aí, quando chega lá no século VI, esses grupos começam a se conscientizar da importância deles para a cidade e começam a fazer reivindicações, começa a ter uma certa tensão no ar e chegou a ter alguns conflitos. E para acalmar a população, esse grupo dos eupátridas que controlavam o poder formou um cargo conhecido como legislador. Esse cargo seria tipo um governante que tinha a função de legislar, ou seja, ele governaria criando leis. Tá? Então, um dos legisladores de destaque foi o Solon e o Clístenes. Tá? E quando o Solon passou a legislar em Atenas, ele, no ano 594 a.C., ele criou duas leis, ele criou mais leis, mas ele criou duas leis que foram fundamentais para o início aí de uma conquista mais ampla de cidadania para os moradores de Atenas. Ele criou o voto censitário. O que vem a ser o voto censitário? É o voto fundamentado na renda do indivíduo. Trocando em miúdos, o Brasil, no século XIX, adotou o voto censitário na primeira Constituição do Brasil, 1824, que dizia o seguinte, pegar o Brasil de exemplo para vocês poderem entender, tá? Dizia o seguinte, que o cara poderia votar se ele chegasse a uma renda mínima de 100 mil reais por ano. Então, quem ganhasse 99 mil reais por ano não podia votar. Quem ganhasse acima de 100 mil podia votar. E era o mesmo lá em Atenas, tá? Então, a pessoa que ganhasse uma determinada renda estipulada pelo Solon, ela podia participar das eleições, participar da política. Então, já não é mais só os eupátridas, mas também não vai incluir a grande maioria da população, tá? Vai manter-se ainda a minoria. E aboliu a escravidão por dívida. Isso aí foi fundamental porque muita gente pobre, o georgoi,
que empobrecia porque ficava endividado, não tinha como pagar sua dívida, eles acabavam tendo que se entregar pelo pagamento da dívida, ou seja, ele virava, ele deixava de ser um homem livre e se tornava um escravo por toda a vida para poder pagar a dívida dele, tá? Então isso aí acabou em Atenas no ano 594 a.C. Então quem ficasse, quem é o cara que está endividado, o que acontece aqui com ele? Ele vai ter que pagar, mas ele não vai mais se tornar escravo, tá? Aí a partir dessa época só virava escravo quem fosse filho de escravo e quem era prisioneiro de guerra. O tempo passou e lá no começo do século 6 a.C., né? Aliás, no final do século 6 a.C., que é de trás para frente, né? O Clístenes vai se tornar o legislador de Atenas, e o Clístenes ele pega Atenas depois de um período conturbado, de um período de crise política, e ele vai mudar todo o sistema de Atenas, todo o sistema político, tá? Ele vai criar o conceito de democracia, ele vai criar o regime democrático de Atenas, tá? E ele vai ampliar o direito à cidadania. Então, o que vai dizer, o Clístenes ele vai fazer? Ele vai ampliar esse direito de cidadania rompendo com o voto censitário. O que o Clístenes disse? Ele disse, olha, todos que são cidadãos de Atenas podem participar da política, podem e devem, tá? E quem poderia ser cidadão em Atenas? Aí é que está o jogo. A grande maioria ficou de fora do processo democrático de Clístenes. Por quê? Ele tinha uma exigência para a pessoa ser cidadão. Primeira coisa, tinha que ser homem, tá? Então, se mulher, está descartado. Nasceu menina, já está descartado. Não será cidadã nunca em Atenas, tá? Na Atenas antiga. Primeira coisa, tinha que ser homem. Segunda coisa, tá? Ele tinha que ser maior de 21 anos de idade. Ele tem que ter uma renda? Não. Tá? Ele podia ser rico ou pobre, mas ele tinha que ser homem, estar acima de 21 anos de idade. Ficava de fora quem? Tá? Ficava de fora mulheres, escravos e estrangeiros. Somando todos, só 10% da população ateniense alcançava o direito de ser cidadão. Mas alcançou o direito de cidadão, podia participar efetivamente de todo o processo político, tá? Então agora já não é mais baseado na renda do indivíduo, mas sim na condição, ser homem e estar acima de 21 anos de idade, nascer em Atenas, e aí sim ele seria um cidadão. Como que ficou organizado esse governo democrático de Atenas? Havia a Bulé. O que era a Bulé? Bulé era o conselho de 500. Era tipo uma assembleia de cidadãos, formado por 500 cidadãos, que criavam as propostas de leis. Né? Ele só fazia a proposta. Essa proposta seria colocada para a eclésia votar se aprovava ou não as leis. O que era a eclésia? Era uma assembleia de cidadãos. Como que formava a Bulé? A eclésia votava em 500 cidadãos para formar a Bulé. Aí a Bulé, a função máxima dela, ela tinha outras funções, mas a função máxima dela era criar propostas de leis. Aí mandava lá para a eclésia lia as propostas e dizia, essa a gente aprova, essa não, entenderam? Então era assim que funcionava. E a eclésia era todo cidadão ateniense. Então, todos os homens acima de 21 anos de idade, nascidos em Atenas, faziam parte da eclésia. E o governo executivo era formado pelos magistrados, tá? Que eram escolhidos pela eclésia. Aí a cidade de Atenas, o Partenon, né, que é essa parte mais alta aí, vocês estão vendo que era o templo de Atenas, tá? Que é a deusa, né? E aqui era propriamente o templo de Atenas, tá? Ficava na colina mais alta da cidade.
Então aqui é o que eu já expliquei para vocês, tá? Mulheres, metecos e escravos ficavam de fora do processo. A eclésia é a assembleia de cidadãos, todos que alcançassem aquela condição, homem acima de 21 anos de idade, nascido em Atenas, fazia parte da eclésia. A eclésia votava na bulé, tá? Formado por 500 cidadãos que preparavam os projetos de leis. E aí a eclésia escolhia os magistrados e escolhia os responsáveis pela justiça, que seriam juízes, tá? Que era formado pelo Areópago, que eram juízes que julgavam os crimes de morte e lesa religião, ou seja, que prejudicasse a religião deles. E havia os Elias, né, que era formado por 6.000 eliastas, que era um tribunal popular, que julgava vários crimes, né, e vários casos civis, né, causas civis. Os magistrados eram os responsáveis pela administração da cidade, formado por 10 estrategos e 10 arcontes, tá? Os estrategos tinham poder político e militar e chefiavam o exército e a marinha, né? Porque a Atenas tinha marinha, e administravam a cidade. Eles eram eleitos todos os anos, tá? Então a eclésia votava neles todos os anos, número de 10 membros. Os arcontes eram cargo político, ficava responsável pela administração da cidade, pelas decisões políticas. Eram também eleitos a cada ano, tá? Entendido, gente? Os escravos, prisioneiros de guerra ou endividados, como eu já expliquei para vocês, poderiam se tornar escravos tanto em Atenas quanto em qualquer outra cidade da Grécia Antiga ou de Roma Antiga. Um processo praticamente, gente, se repetia no mundo antigo, tá? Não era inerente só à Grécia ou só a Roma, tá? Praticamente o mundo antigo da época funcionava dessa forma. Eles eram considerados como coisas. O escravo, ele era visto como um objeto animado. Então ele não tinha direito nenhum e ele tinha todos os deveres do mundo. Então a obrigação dele era obedecer cegamente ao seu senhor. Então ele tinha que servir ao seu senhor 24 horas por dia. Lógico que ele dormia, lógico que ele comia, mas se o senhor o requisitasse no alto da madrugada, ele tinha que estar ali para servir ao senhor. Realizavam trabalhos pesados nas minas, então tinham aqueles escravos que eram comprados para minerar, né, para extrair minérios, para cortar mármore, granito e também para extrair outros tipos de minérios, que era um trabalho muito árduo nas minas, tá? E muito perigoso, muitos acidentes aconteciam e era comum o escravo morrer jovem nas minas, tá? Havia uns escravos que eram levados para a agricultura, tá? Que trabalhavam com a colheita, com o plantio, e havia uns escravos que eram artesãos, né? Que desenvolviam especialidades artesanais e que trabalhavam nas oficinas como os artesãos para o seu senhor. E havia os escravos que eram do serviço doméstico, né? A limpeza da casa, a manutenção e vai por aí afora. Também podiam ser, tinha aqueles escravos que tinham conhecimento, que sabiam ler e sabiam escrever, que eram escravos mais intelectualizados, que acabavam sendo prisioneiros de guerra e viravam escravo. Esse cara, ele também era utilizado, o trabalho dele escravo, mas era utilizado juntamente aos secretários do governo, né? Então eles auxiliavam os governantes aí, estabelecendo ali relatórios, fazendo cálculos, né? E haviam também aqueles que auxiliavam no comércio e alguns que até mesmo eram professores, mas escravos, tá bom? Então ele tinha conhecimento, o senhor o comprava e o colocava para ser professor dos seus filhos, né? E vai por aí afora, e às vezes até alugava o serviço dele como professor, né? Para que ele ensinasse outras crianças, mas o pagamento ficava com o senhor porque ele era um escravo. Ok, gente? Aí eu vou parar
para a gente continuar na próxima aula falando sobre a educação espartana e a educação ateniense. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.